Olá pessoal, temos aqui mais um exercício sobre a parte de força de atrito, porém agora em uma situação de plano inclinado. Nesse exercício ele abandona um corpo, um bloco, no plano inclinado e ele adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta da questão que o exercício está querendo que a gente encontre é o coeficiente de atrito dinâmico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para conseguir analisar de maneira mais tranquila esse problema é colocar todas as forças que estão agindo nesse bloquinho. Então, ele está no lugar onde existe gravidade, a gravidade é na vertical e para baixo, e pelo fato de existir gravidade, vai existir nesse bloquinho a força gravitacional ou força-peso, aqui na direção da gravidade, na vertical e para baixo. Esse bloquinho ele é apoiado nessa superfície, ele é abandonado nesse plano, só dele ser colocado aqui no plano, ele empurra o plano numa direção perpendicular a ele. E aí a superfície do plano devolve uma força que a gente chama aqui de força normal. É a força que o plano inclinado, é uma das forças que o plano inclinado faz nesse bloquinho. Agora, nessa questão, como ele está falando a respeito do coeficiente de atrito dinâmico, então com certeza vai haver nessa questão a força de atrito. E a força de atrito ela vai estar para onde? Ela vai estar sempre num sentido de tentar evitar o escorregamento do corpo. Então, se ele está descendo aqui com uma aceleração para baixo, a força de atrito ela vai aparecer no sentido de tentar evitar o escorregamento do corpo. Então, a força de atrito ela vai estar inclinada aqui para cima. Quem que faz essa força de atrito no bloco? É a superfície do plano inclinado. Nós temos duas forças nesse problema que a superfície do plano inclinado faz no bloco. Uma delas é a normal, que existe apenas pelo fato do bloco encostar no plano, e a outra força é a força de atrito, que tenta evitar o escorregamento dele, né? No caso, ele fala para a gente que ele já está escorregando com essa aceleração, então esse atrito que aparece, a gente também pode falar que é um atrito dinâmico, porque o corpo ele já escorrega. Se o bloquinho tivesse parado, eu poderia falar que o atrito é um atrito estático. Se ele não estivesse escorregando, o atrito seria estático. Bom, nós percebemos aqui, ao colocar todas as forças, que elas estão desalinhadas. Eu não poderia, por exemplo, descobrir a força resultante aqui fazendo a força peso menos a normal, por exemplo, porque essas forças estão em direções diferentes. Então, como foi feito lá no vídeo de plano inclinado sem atrito, naquele vídeo eu mostrei para vocês como que a gente pode fazer a decomposição das forças para conseguir analisar melhor uma situação de plano inclinado. Por mais que naquele vídeo não existia atrito, aquele raciocínio serve também para questões em que há atrito. O que eu fiz lá naquele vídeo? Eu coloquei um eixo numa direção paralela ao plano, desenhei esse eixo, que é o eixo onde ocorre a possibilidade de haver movimento do bloco. Esse eixo aqui eu vou chamar de eixo X. Então, eu coloco um eixo numa direção do possível movimento do corpo e coloco um outro eixo perpendicular a ele. E esse outro eixo que é perpendicular a ele, ele vai necessariamente passar pela força normal. A direção da força normal, ela sempre vai estar formando 90 graus com a superfície aonde o corpo está apoiado. Então aqui eu vou chamar de eixo Y. Tenho aqui o eixo Y. Feito isso, a gente percebe que a força de atrito ela já está totalmente no eixo X, a força normal está totalmente no eixo Y,
porém a força-peso ela não está nem no eixo Y e nem no eixo X. Então, por isso que a gente vai ter que fazer a decomposição da força-peso. E o que seria fazer a decomposição da força-peso? Eu venho no final da força-peso e traço um pontilhadinho aqui em linha reta até o eixo X, buscando aqui formar 90 graus com o eixo X. Aonde esse pontilhado corta o eixo X, eu tenho a componente da força-peso que eu vou chamar de Px. Faço a mesma coisa no eixo Y. Venho no final da força-peso, traço um pontilhadinho aqui em linha reta, buscando formar 90 graus com o eixo Y. Aonde esse pontilhado corta o eixo Y, eu vou ter o meu vetor aqui, ou a componente da força-peso, que a gente chama de Py. Agora, o exercício, ele falou pra gente que o bloquinho, ou melhor, que o plano, ele é inclinado 60 graus com a horizontal. Então, esse ângulo aqui com a horizontal, que eu vou chamar aqui de θ, vale 60 graus. E quando a gente faz a decomposição da força-peso, eu preciso colocar esse ângulo em uma dessas componentes da força-peso. E como que eu faço isso como que eu sei aonde que vai estar esse ângulo de inclinação nessas componentes? Também no vídeo que eu fiz sobre a parte de plano inclinado sem atrito, eu explico para vocês como que a gente analisa esse ângulo. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou inventar um valor aqui de 30 graus. O plano inclinado está formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, eu tenho aqui a força-peso, que está na direção vertical e para baixo, que seria a linha da força-peso. Ela forma essa linha da direção, que corresponde aqui à direção da força-peso, está formando 90 graus com a direção horizontal, porque ela está na vertical. Tenho aqui a linha que a gente chamou de eixo Y, que é por onde passa a força normal. E aí, se a gente analisar esse triângulo retângulo, a gente consegue perceber que se aqui é 30, esse ângulo aqui ele precisa ser 60 graus para que a soma dos ângulos dentro do triângulo retângulo dê 180. E como o eixo Y ele forma 90 graus com o plano inclinado, se esse lado aqui é 90, esse outro lado aqui também é 90 graus. Então, se aqui é 60 graus, esse ângulo necessariamente ele vai ter que ser 30 para que a soma dê 90. Conclusão: sempre esse ângulo do plano inclinado e o ângulo que a força-peso forma com o eixo Y é o mesmo, são ângulos iguais. Então, eu vou falar que esse anglinho aqui é o ângulo de 60 graus. De 60 graus, o ângulo com a componente PY. Eu expliquei lá no vídeo de plano inclinado sem atrito, também esse raciocínio. Agora, feito isso, depois que a gente decompôs a força-peso, eu posso escrever quem é a componente Px e quem é a componente Py. E eu percebo que a componente Px está sem o ângulo de 60 graus, então eu posso dizer que ela é o produto da força-peso vezes o seno de 60. E o Py? O Py é o produto da força-peso vezes o cosseno. Por que vezes o cosseno? Porque a componente Py está com o ângulo de 60. Então, vai ficar vezes o cosseno de 60 graus. Eu também, no vídeo de plano inclinado sem atrito, eu explico melhor o porquê
desses valores. Por que que o px é o seno realmente e por que o py é cosseno. E vale a pena a gente lembrar de maneira mais rápida que sempre que uma componente estiver sem o ângulo é seno, com o ângulo é cosseno. Agora, feito isso, eu posso até esquecer da força-peso nesse exercício e pensar apenas nas suas duas componentes, na normal e no fat. Se esse bloquinho está se movimentando ladeira abaixo aqui, se ele está descendo esse plano inclinado, não há movimentação na direção y aqui. O bloquinho não se movimenta nesse eixo. Então eu posso afirmar com toda certeza que no eixo y as forças que se cancelam. Eu posso falar que a normal ela vai ter o mesmo valor da componente py. Ela se cancela com o py porque não há aceleração nessa direção. E quem que é o py? O py é o p vezes o cosseno. P vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Vou deixar assim, por enquanto, essa igualdade. Normal é igual ao py, que é p cosseno. Agora, na direção x, que é a direção aonde o bloco tem aceleração, se ele tem aceleração, quer dizer que há uma força resultante nessa mesma direção da aceleração. A força resultante sempre acompanha o sentido da aceleração. Então, como eu tenho duas forças em sentidos opostos, sempre a maior força vai ser aquela que aponta no sentido da resultante. Então, eu posso afirmar que a componente Px ela vai ser maior do que a força de atrito. Porque a resultante é para baixo, então a força que está no sentido da resultante é maior que a força no sentido oposto. Agora, eu posso escrever uma expressão para definir a força resultante no bloco A. No bloco. A força resultante vai ser a força maior, que é o Px, menos o fat. Eu estou fazendo uma subtração porque essas forças elas estão em sentidos opostos. Então, a resultante, se eu quisesse descobrir o valor da força resultante, eu pego o vetor de maior valor menos o vetor de menor valor, porque eles estão em sentidos opostos. Força resultante, pela segunda lei de Newton, é o produto massa vezes aceleração. O Px é o peso vezes o seno. E o peso é o produto massa vezes a gravidade. Eu já vou colocar direto aqui. O Px ele corresponde ao P vezes o seno. E o peso é massa vezes a gravidade. Então, vai ficar massa vezes a gravidade vezes o seno de 60 graus. O fat, como o atrito é o atrito dinâmico, porque esse bloquinho está escorregando, eu posso escrever o valor do atrito como sendo o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Formulinha aqui do atrito dinâmico. E agora eu vou substituir a normal, que é o P vezes o cosseno. Vou copiar novamente, ainda não vou trocar nenhum valor por nenhum valor numérico. M vezes G vezes o seno de 60 graus menos o coeficiente de atrito dinâmico vezes P vezes o cosseno, que é a normal. O P é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de 60. Feito isso, a gente consegue perceber que a massa do corpo aparece em todos os termos dos dois lados da igualdade. Então, a gente pode dividir os dois lados dessa igualdade pelo valor da massa. E assim a gente consegue cancelar o valor da massa. Ele deu aqui, o exercício forneceu a massa, que é 14 kg, mas a gente consegue ganhar um tempo aqui com contas já fazendo essa simplificação. Então,
Então, a aceleração ele me informou que é de 5 metros por segundo ao quadrado. A gravidade vale 10. O seno de 60 graus a gente vai usar o valor 0,87. 0,87. O coeficiente de atrito dinâmico é o que o exercício está pedindo. A gravidade vale 10. E o cosseno de 60 é meio, 0,5, 0,50. Então, agora é somente contas. 10 vezes 0,87 é só andar uma casinha com a vírgula, vai ficar 8,7. Menos aqui, 10 vezes meio vai ficar 5 vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Esse produto que está negativo eu vou jogar para o outro lado da igualdade, ficando positivo. 5 vezes o coeficiente de atrito dinâmico é igual a 8,7 menos 5. 8,7 menos 5 vai dar 3,7. E o 5 aqui que está multiplicando o coeficiente de atrito dinâmico, ele vai passar para o outro lado dividindo. Fica 5 aqui. O coeficiente de atrito dinâmico é 3,7 dividido por 5. Eu vou, ao invés de dividir por 5, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo aqui nessa fração. Que assim eu consigo fazer uma divisão por 10, que fica um pouquinho mais rápida. Então, 3,7 vezes 2 vai dar 7,4. Dividido aqui por 10. Agora, como é uma divisão por 10, eu venho na vírgula e ando somente uma casinha para a esquerda. Então, o coeficiente de atrito dinâmico vai dar 0,74. Essa seria a resposta que o exercício estava querendo que a gente encontrasse. Coeficiente de atrito dinâmico, lembrando, não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Então, pessoal, aqui mais um exercício a respeito de plano inclinado, que agora com atrito, e mais uma questão envolvendo a determinação do coeficiente de atrito, né? Agora uma questão onde a gente só tem atrito dinâmico, a gente não precisou, nesse caso, se preocupar com o atrito estático. Espero ter conseguido ajudar vocês, pessoal. Sucesso a todos!